Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos, em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia, ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. 18. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavras do Santo Padre. O Espírito Santo, como Jesus promete, orienta-nos para toda a verdade. João 16:13, guia-nos não só para o encontro com Jesus, plenitude da verdade, mas falo inclusive, dentro da verdade, ou seja, faz-nos entrar numa comunhão cada vez mais profunda com o próprio Jesus, proporcionando-nos a compreensão das realidades de Deus. E não a podemos alcançar só com as nossas forças. Se Deus não nos iluminar interiormente, o nosso ser cristão será superficial. A tradição da Igreja afirma que o Espírito da Verdade age no nosso coração, suscitando aquele sentido da fé, sensus fidei. Procuremos perguntar-nos: estou aberto à ação do Espírito Santo? Peço-lhe que me conceda a luz, que me torne mais sensível às realidades de Deus. Esta é uma oração que devemos recitar todos os dias. Espírito Santo, fazei com que o meu coração permaneça aberto à palavra de Deus, que o meu coração esteja aberto ao bem, que o meu coração se abra à beleza de Deus todos os dias. São Vítor Mártir, na Via Salária Antiga. Sabemos, por meio de antigos testemunhos, que Vítor, mártir romano do século IV, foi enterrado no cemitério de Santa Basília, ao longo da Via Salária Antiga. Às vezes é recordado junto com outro mártir de origem egípcia, Santo Andrione de Alexandria, do qual, porém, se conhece apenas o nome. São Pascoal Bailão, leigo franciscano, padroeiro das associações eucarísticas. Precisamos ter um coração de filho para Deus, um coração de mãe para o próximo, um coração de juiz para si. Pascoal nasceu no seio de uma família pobre de Aragão, Espanha, e desde sua tenra idade começou a ser pastor de ovelhas. Para ele, que amava tanto a Jesus, era a condição ideal. Podia isolar-se, quando quisesse, meditar e rezar. Pascoal aprendeu a ler sozinho, como autodidata, através dos livros de oração.
Aos 18 anos, tentou entrar para o convento dos franciscanos reformados de Santa Maria de Loreto, chamados Alcantarinos, por obra de São Pedro de Alcântara, mas foi rejeitado talvez por causa da sua jovem idade. Um senhor rico para o qual trabalhava até lhe fez a proposta de adotá-lo e torná-lo seu herdeiro, mas ele não aceitou, porque estava decidido de se tornar franciscano. De fato, tentou novamente em 1564, e se tornou noviço. Humilde porteiro rumo a Paris. Pascoal destacou-se logo no convento por sua inteligência brilhante, fé inabalável e dedicação incrível à oração e adoração ao Santíssimo Sacramento. No entanto, permaneceu irmão leigo por toda a sua vida, contra o parecer dos seus superiores, porque se sentia indigno do ministério sacerdotal e tocar em Jesus Eucarístico com as suas mãos. Rejeitou também todo e qualquer encargo importante, fazendo as tarefas mais humildes, como a de porteiro do convento de Játiva e Valência. Porém não pôde recusar a tarefa, que lhe foi confiada pelo ministro provincial, em 1576, de levar documentos importantes ao padre-geral, que residia em Paris, o Serafim da Eucaristia. A viagem a Paris era longa e perigosa. Pascoal corria o risco de ser morto pelos calvinistas. Muitas vezes foi espancado, zombado, insultado. Em Orléans, quase foi apedrejado por uma disputa acirrada sobre a Eucaristia com seus opositores. A Eucaristia estava sempre ao centro da vida e da espiritualidade do frade Pascoal. Quando voltou de Paris, escreve uma coleção de máximas para provar a presença real de Jesus sob as espécies do pão e do vinho e o poder divino transmitido ao Papa. Este livreto foi parar mãos do pontífice em Roma, que lhe deu o apelido de Serafim da Eucaristia. De fato, a presença de Pascoal no mundo era angélica. Seus confrades muitas vezes o viram em êxtase ou até em elevar-se durante as horas de adoração a Jesus Eucarístico, sobre a qual falava continuamente aos fiéis, aos frades e a todos, em cada momento e por toda parte. Pentecostes e os dons do Espírito. Há uma coincidência curiosa na vida de Pascoal. O dia de seu nascimento, em 16 de maio de 1540, ocorreu no dia de Pentecostes e seu falecimento, por fraqueza, provações, constantes jejuns e privações corporais, em 17 de maio de 1592, também no dia de Pentecostes. Além do mais, seu nome Pascoal deve-se também a evento. A solenidade do Pentecostes, em espanhol, era chamada Páscoa Cor-de-Rosa, ou Páscoa do Pentecostes. Na pobreza material que o frade sempre buscava e que o acompanhou por toda a vida, Pascoal foi enriquecido pelos dons do Espírito Santo, sobretudo pela sabedoria. Apesar de mal saber ler e escrever, muitas personalidades o procuravam para pedir-lhe conselhos. Entre os franciscanos, era ainda considerado um teólogo e, para os fiéis, um ponto de referência. No entanto, como foi dito, ele nunca foi sacerdote e nem teve a alegria de dar Jesus Eucarístico aos fiéis. Esta era uma das tantas privações que havia decidido se infligir, porque não se considerava suficientemente digno. Morte e culto. Após passar por tantas provações e mortificações do corpo, Pascoal faleceu em 1592, depois de receber a comunhão no convento de Vila Real. Dizem que durante seu enterro o frade ainda abriu os olhos para adorar, mais uma vez, Jesus na Eucaristia. São Pascoal Bailon foi canonizado pelo Papa Alexandre VIII, há quase um século depois da sua morte, enquanto em 1897, o Papa Leão XIII o proclamava padroeiro das obras e dos congressos eucarísticos.